Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Presença maravilhosa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos continuar o tema que Deus tem nos dado hoje, sobre unidade, a importância de proteger a unidade. Vamos usar inicialmente os textos pela Nova Versão Internacional, Efésios 4, verso 3. Efésios 4, verso 3 diz assim, vamos ler juntos. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amados, Deus tem falado há muito tempo sobre unidade. Mas se fosse fácil, Ele não teria deixado registrado esse versículo. Façam todo o esforço. Amada, é esforço. A unidade, ela não brota do nada. Ela brota do meu desejo de ser obediente à palavra. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade, a gente já sabe que é muito mais do que estar junto. Mas é estar no mesmo propósito, firmado no mesmo objetivo, ter um objetivo em comum. Deus tem me falado muito e falado à igreja também sobre alinhamento. Nos últimos domingos, a palavra que o Senhor tem liberado aqui é alinhamento, alinhamento com Ele, alinhamento para com a palavra, para que o céu desça na terra. Alinhamento. Quando nós estamos alinhados com o Senhor e com a sua palavra, os céus descem à terra. Agora, alinhamento e unidade, amados, é ajustar a nossa conexão, o nosso foco para nós andarmos unidos, executando a vontade de Deus e a visão que Ele tem nos dado para a nossa casa, para a nossa família e para a igreja. Ele tem dado uma visão na sua vida, na sua casa. Se você não tem, ainda dá tempo. Senhor, qual é a visão para a minha casa? Qual é a missão da minha família? Deus, Ele vai salvando pessoas e Ele tem uma missão, Ele tem uma visão que nós precisamos vivenciar. E na igreja não é diferente. Na casa do Senhor, onde nós estamos celebrando a presença de Deus, também há uma visão, também há uma missão. Mateus 18, 19, na NVI, diz assim: digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Para ligar na terra precisa ter o quê? Unidade. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem, concordância na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então não é só estar junto, é estar em concordância. Deus também tem falado há muito sobre obediência. Semana passada tivemos o testemunho da diaconisa Celina. Ela citou a palavra da pastora Ediane. E outras vezes nós temos ouvido sobre obediência. Obediência é quando você segue o que foi direcionado. Esse foi o testemunho da semana passada, da diaconisa Celina. E eu estava ouvindo mais do Senhor sobre isso, associando a obediência à concordância. E o Senhor falava no meu coração que obedecer por obedecer não gera concordância. Precisa ter algo além. Concordância nós já vimos hoje aqui, na reunião de membros. Mas eu fui olhar no dicionário. Concordância significa ação ou efeito de concordar, de estar de acordo com alguém. Acordo que se estabelece entre 2 ou mais pessoas.
definido pelo caráter de conformidade que ambas demonstram, concordância de propósitos. Como foi dito aqui num vídeo que nós vimos do pastor André Fernandes, se um casamento, a mulher quer ir para um lado e o marido quer ir para o outro, não tem concordância, não tem casamento. Casamento vai acabar. Se na igreja um vai para um lado, o outro vai para o outro, não há um direcionamento, não há concordância, o povo não vai subsistir, porque reino dividido não subsiste. Então, para obediência sem concordância não gera unidade, gera divisão. E divisão nós já vimos que são duas visões diferentes no mesmo lugar. 1 Coríntios 1:10 diz assim: irmãos, falando para nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é Paulo, apóstolo Paulo falando, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico. Ele está suplicando, não é a Deus não, é a nós, aos irmãos. Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja o quê? Divisões entre vocês. E sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Irmãos, isso aqui é muito difícil. É difícil, não é fácil não. Mas o Senhor nos dá essa condição. Precisamos nos esforçar, fazer a nossa parte. O que você fala pode gerar unidade ou divisão na sua casa, né? Se eu abrir a minha boca o tempo inteiro para falar mal do meu marido, vai gerar o que aqui? Divisão na minha casa e divisão na igreja. Porque uns vão tomar o partido a meu lado e outros ao lado dele. Isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é de partido, é de unidade. É unidade. Se o que você fala não gera unidade, isso precisa ser revisto, a começar em mim. A começar em mim. Se a orientação que é dada não gera ferimento na palavra, não fere a palavra, não é mentira, não é contra a palavra, por mais que você talvez nem goste muito, se esforce para concordar e não fale contra. Se a base for a palavra, irmãos, a gente tem que rever. Mateus 12, 25 diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, quem que estava falando aqui? Jesus. Conhecendo os seus pensamentos, ou seja, o que ia dentro da cabeça, dentro do coração, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa, não é só a igreja, a sua casa, a sua vida, a sua família, dividida contra si mesmo, não subsistirá. Uma casa dividida cai, uma igreja dividida fica em apuros também. Você ama a Silva World Church? Amém. Você ama? Este é o início da sua disponibilidade em gerar unidade. Se você não ama a sua igreja, como que você vai proteger a sua igreja? Proteja a visão que Deus tem dado a Silva World Church. Nossa, alguém pode falar que nome esquisito, mais novidade, mais heresia, mais nome estranho, mais igreja diferente. Já tem tanta igreja, para que uma com um nome tão diferente? Nós nascemos para a batalha. Nós somos guerreiros. Nós somos canais de cura e libertação na vida das pessoas. Precisamos ter isso no coração. Ter o nosso coração alinhado com a visão que o Senhor tem dado a este lugar. Deus tem abençoado outros lugares com outras visões. Louvado seja o nome do Senhor. O reino só tem a ganhar. Alguns vão ter um chamado mais missionário. Esses vão trazer as pessoas. O nosso chamado é mais de que limpar. Eu conheci um pastor que ele falava carrapicho e carrapato. Nosso papel é limpar carrapicho e carrapato, irmãos. Então vamos viver o nosso papel da melhor maneira possível. Uns de vocês vão estar orando para os carrapichos e carrapatos saírem. Os outros vão estar comigo ali na linha de frente.
Em nome de Jesus, cada um de nós tem um lugar no reino. Lembra disso, qual é o lugar que Deus tem te colocado. Eu ouvi um pastor que eu não conheço essa semana, o nome dele é Gladson Gramburg. E ele disse uma frase que me chamou a atenção: obediência sem concordância neutraliza o propósito. Olha que coisa séria. Só obedecer e não ter concordância anula o propósito. A gente perde tempo, irmãos. É isso que Deus usou a vida desse homem para me dizer. A concordância é gerada em nós pelo relacionamento que nós temos com Deus e com a sua palavra. Atos 4:32 sempre confronta meu coração. O início da igreja sempre me confronta. Da multidão dos que creram. Eram aqueles que já tinham crido. Da multidão dos que creram. Uma era a mente e o coração. Eu vou ler só esse início. Uma era a mente e o coração. Irmãos, era a multidão. Vocês acham que se isso não for gerado pelo Espírito vai ser possível? Nunca. Uma multidão é muita gente. Da multidão dos que creram. Uma era a mente. Sabe o que era? Eu tenho o direito de pensar diferente, mas eu estou seguindo na mesma visão para o mesmo propósito. Eu chego junto. É água que eu tenho que buscar para a coisa caminhar, vou buscar água. Havia alinhamento, havia unidade e concordância na mente e no coração. Como eu e você podemos gerar unidade? Provérbios 6, 16 a 19, agora na Almeida Corrigida Fiel. Nós lemos hoje esse versículo também, na reunião de membros. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Essa tradução é forte. Essas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª, a sua alma abomina. Ele detesta. Primeiro, olhos altivos, orgulho. Depois, língua mentirosa, não precisa nem explicar, né? Mãos que derramam sangue inocente, matam. O coração que maquina pensamentos perversos, fica alimentando coisa ruim dentro do coração. Pés que se apressam a correr para o lado do mal, para o lado ruim. A testemunha falsa, que fala, levanta coisa que não é, pega uma coisa e aumenta. E o que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia diz que a 7ª, a alma do Senhor abomina o que semeia contenda. Deus tem misericórdia de mim e de você. Em nome de Jesus. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. É muito sério isso, igreja. Para você não alimentar fofoca, você precisa o quê? Primeiro guardar a sua boca. E eu a minha. Todo ser humano, quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então a primeira coisa para parar com a fofoca é fechar a boca. O que eu vou falar edifica. O que eu vou falar abençoa. Então eu falo. Mas se não edifica e não abençoa, eu tenho que ser a primeira a fechar a boca. E vocês seguirem também. Seguirem. Outra coisa, para diminuir fofoca, no seu trabalho, né? Quantas vezes aqui irmãos falam da dificuldade de fofoca no trabalho. Eu não preciso disso aqui no meu trabalho, porque eu trabalho com uma pessoa só, né? Eu ouço um e não posso falar daquele para o outro, então ali fica comigo. Mas quem trabalha em empresa grande, setor de trabalho com outras pessoas, precisa entender que vem o burburinho no seu ouvido e você aqui precisa o quê? Mandar parar. Tem que ter autoridade. Aqui, meu amigo, vamos falar de outro assunto? Não tem não. Vamos falar de outro assunto, senão a nossa conversa acabou. Aí você não vai estar no meio de fofoca, seu nome não vai aparecer. Porque você não contribuiu para isso. Não fale mal dos outros. Não promove mal-estar. Não fale mal. Eu tenho aprendido isso com outros pastores, eu não falava isso. Para de falar mal da família pastoral, não inventa moda. Proteja, abençoa, ore. Ore. Às vezes a pessoa fala mal, mas nunca nem fica orando pela família pastoral. Hebreus 13, 17. Agora esses últimos versículos nós vamos ler
na Corrigida Fiel. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Deus vai me pedir conta de vocês, assim como os outros pastores que vocês tiveram. Para que esses pastores façam a parte deles com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil a vocês. Isso é um peso para a vida de vocês. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Deus esteja louvado pela sua vida aqui. Deus seja louvado porque você não tem sido pesado a essa casa. Louvado e engrandecido seja o teu nome, o nome do Senhor, pelas contribuições ao crescimento da igreja. Você tem sido um cooperador desse ministério. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Façam todo o esforço, foi o texto de Efésios, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que você pode continuar fazendo, vamos profetizar que todos já estão aqui gerando unidade na igreja. Ame a Tsevaot Church. Respeite a aliança que você tem com a sua igreja. Você tem uma aliança com essa igreja. Respeite essa aliança. Pare de dar ouvidos a qualquer conversa que vai gerando mal-estar no meio da igreja. Pede para parar em nome de Jesus. Pare de dar ouvidos para quem fala mal dos líderes, das pessoas que estão trabalhando. Somos um grupo simples, sim. Às vezes um ou outro fala algo que parece que não está muito ali dentro do ajuste. Abençoa a vida dessa pessoa. Ore por ela. Não fique na Tsevaot Church se você não tem concordância e nem ama o que Deus está liberando aqui. Deus tem liberado aqui, irmão. Nós temos testemunhas disso. Deus tem liberado aqui. Abençoe, fale bem deste lugar, daquilo que Deus tem feito. Seja grato. Tenha um coração de servo, um coração de serva. Estimule os outros a serem unidos. Obedeça com concordância. Tem Tsevaot Sementes? Ore. Vai lá. Chega 10 minutos antes. Anima alguém. Liga para alguém. Fala aí, vão comigo. Vai sim, vai ser uma bênção. Ontem eu fiquei tão feliz. A gente já estava dentro do carro. Aliás, eu coloquei isso no Instagram da igreja. Inclusive, os que estão nos ouvindo poderão constatar lá no Instagram, @Tsevaot Church. Em algum momento, a gente já estava indo embora. O Lucas estava se posicionando lá de um lado da rua e veio uma pessoa chorando na direção do Lucas e da Luciana. E ali a Luciana pode dar uma palavra, o Lucas também, do lugar que ele estava naquela mulher. Eles abençoaram a vida daquela mulher. Se não tivesse, amados, abençoado a vida de mais ninguém, aquele momento deveria ter sido o quê? Valeu a pena ter vindo nesse sol quente abençoar esse bairro. Fez diferença para a vida daquela mulher. Fez diferença. Nós precisamos aprender a anotar os nomes. Ficou anônima aquela mulher, não tem nome. Mas eu sei quem é. E a internet eu filmei vários aspectos e eu tentei o aspecto que não dá para ver o rosto dela claramente. Porque eu não pedi autorização a ela para fazer isso. Então eu filmei de longe e de uma maneira que mais apareceu a Luciana de costas e o Lucas do outro lado e ela pouco. Mas a Luciana teve um movimento que nós temos que aprender, isso faz parte do amor pelas vidas. Quando ela começou a chorar, vocês podem olhar lá no vídeo, a Luciana passou a mão e fez um carinho na cabeça dela. Amados, ali tinha um problema seríssimo que não cabe aqui eu divulgar, não sou eu que vou divulgar. Acabei de falar que não tem que fazer fofoca. Mas ali tinha um problema sério. E quando a Luciana faz aquele carinho, eu tenho certeza que aquela mulher foi tocada pela mão de Deus ali. Porque você e eu precisamos ser mão de Deus, boca de Deus nessa terra. Amém? Você pensa assim? Glória a Deus. Participe da vida da igreja. Ame o que a igreja tem feito, como a igreja tem trabalhado.
Agora, só obedeça o que sai desse lugar e o que sai, inclusive, desse púlpito, desse altar, se estiver de acordo com a palavra. Esse púlpito tem compromisso com a palavra. Às vezes, quando eu chamo alguém para ministrar aqui, eu oro bem antes e confio na pessoa, porque eu temo o que pode sair daqui. Porque se não for na palavra, eu vou corrigir. Eu vou corrigir. Porque esse púlpito caminha na palavra. Glória a Deus por isso. Salmo 133, na Corrigida Fiel, diz assim: ó, quão bom e quão suave ou agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a barba, sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, sacerdote, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Como é bom, como é suave, agradável, que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós vamos orar nesse final de palavra sobre as nossas famílias agora. Pedir ao Senhor unidade e concordância nas nossas famílias. Quantas brigas eu presenciei na minha casa. Muitos momentos de briga, não há naquela hora concordância. Por isso tem a briga. O coração está distante do outro, por isso a briga acontece. E quem ganha com isso, irmãos? O rei das discórdias, né? É o inferno que ganha com isso. Então vamos orar agora. Levante-se do seu lugar, aí no seu lugar. Abra sua boca e comece a guerrear pela sua casa. Comece a declarar o Espírito Santo promovendo concordância, promovendo unidade, promovendo uma só visão, uma só missão para o seu casamento, para os seus filhos. Em nome de Jesus, uma só visão. Reino dividido não subsiste. Família dividida não permanece de pé. Agora ore, peça a misericórdia do Senhor. Profetiza sobre a vida do seu marido, sobre a vida da sua esposa. Profetiza sobre a vida dos seus filhos agora. Em nome de Jesus. Profetiza um coração novo, um coração abençoado por Deus. Um coração amável. Profetiza isso, profetiza o amor fluindo na sua casa, na sua família. Profetiza a sua boca fechada, se não for para abençoar a sua casa, a sua família. Declare o seu marido cheio do poder de Deus. Declare a sua esposa cheia do poder de Deus. Declare a sua casa suprida com a presença e a paz que vem do Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor, eu me aproprio desta palavra. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor amado, o teu óleo da unção, da bênção, da comunhão sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento. Eu profetizo que no meu casamento o Senhor ordena a sua bênção. Aleluia! E com a mesma medida, Senhor, que a tua palavra libera sobre mim, eu oro e libero sobre a vida da tua igreja aqui, Senhor. Que a Tsevaot Church seja uma igreja de famílias fortes no Senhor. Famílias ungidas, famílias em concordância, famílias unidas e em unidade. Famílias que seguem o mesmo propósito na tua presença. Senhor, toma em tuas mãos a vida do Lucas, que ainda não constituiu a sua família. Libera sobre ele a bênção da concordância. Ele é o cabeça do relacionamento. Libera sobre ele, Senhor, o teu óleo agora, Senhor, em nome de Jesus. Que venha sobre ele, que chegue no seu relacionamento. Declaramos, Senhor amado, a tua presença fazendo toda a diferença no relacionamento dele. Abençoamos, Senhor amado, os teus propósitos da vida do Lucas, Senhor. Abra os olhos do teu filho, dá olhos de águia para que ele tenha discernimento no dia a dia, Senhor, dos teus propósitos na vida dele e no relacionamento. Ah, Senhor, a tua palavra nos garante que na unidade há a bênção, é gerada a bênção.
E nós então declaramos, Senhor, a unidade nessa igreja, a unidade nas famílias da tua igreja e a tua bênção sendo liberada para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com a Rose lá no hospital evangélico, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus é contigo. Excelente semana de concordância, de unidade na sua casa. Que a bênção venha sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.